Olá, bom dia a todos. Agradeço a todos os que nos prestigiam neste 5º Webtec da CNSEG, que vai tratar do tema o novo marco regulatório e atendimento e o papel das ouvidorias. Alô? Acho que eu caí aqui. Estou no ar? E o papel das ouvidorias de seguros, tá? Sou a Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora de Relações de Consumo e Comunicação da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Agradeço também, a presença e o aceite do nosso convite aos nossos convidados, o diretor da SUSEP, Rafael Scherri, a consultora de Relações de Consumo, Maristela Gregori, uma grande amiga, o nosso representante do Icatu, CEO da Icatu Seguros, o Luciano Snell, ele, por motivos de saúde, ele não pôde participar e pediu que justificasse, então, a ausência dele, e com certeza estará nos nossos próximos eventos plenamente restabelecido. A Sani Silveira, diretora de Comunicação e Experiência de Clientes da Caixa Seguros, e os nossos ouvidores, da Líder, a Gisela Garuzzi, e da Unimed Seguros, o Silas Rivelli, que também é presidente da nossa comissão temática da ouvidoria. Antes de mais nada, alguns avisos importantes. O nosso Webtec terá a duração de aproximadamente 90 minutos, com uma dinâmica onde nós vamos iniciar, então, com a palestra, a apresentação do diretor Rafael, seguida das considerações e observações da Maristela Gregori, da Sani, da Gisele e do Silas. Depois de mais alguns minutos para interação com questões encaminhadas por vocês que estão nos assistindo. Tá? Vocês poderão fazer, então, suas perguntas abertamente através do chat, podendo ser direcionada para qualquer um dos participantes, porque elas serão, então, respondidas no tempo destinado ao debate. Esse Webtec está sendo gravado no canal Seguro do YouTube. Não deixe de se inscrever e de ativar as notificações para que vocês possam ser lembrados nas nossas próximas transmissões. Tá? Bem, como nós temos acompanhado, não é, o ano de 2020 foi rico em inovações regulatórias no nosso setor de seguros. Né? A atual administração da SUSEP tem, na verdade, provocado uma verdadeira revolução. Hoje, então, nós teremos como eixo desse nosso debate apenas duas normas. Tá? Uma que diz respeito à conduta e relacionamento com o consumidor, que é a resolução CNSP 382, publicada em março, e a outra norma, então, é a circular SUSEP 613, que foi agora de setembro, e que modifica, então, o rito de atendimento ao segurado. A resolução 382 é uma norma principiológica que se destina a todos os supervisionados, e aí não são só as seguradoras, né, as empresas de previdência, de capitalização, mas também corretores, estipulantes, representantes, e, portanto, tem um alcance muito amplo. Né? E o mais, assim, que eu acho que realmente agregou, inovou e vem somar nesse ambiente de regulação é porque ela trouxe princípios expressamente como ética, responsabilidade, transparência, diligência, a consideração do interesse dos vários tipos de clientes, a lealdade, a boa-fé objetiva, todos eles estão assim evidenciados e, portanto, regerão a relação entre as empresas e os intermediários e os consumidores durante todo o ciclo de vida do produto comercializado. Esse ciclo é longo, né? Ele vai desde a oferta, vai desde a concepção do produto, a oferta, ao cumprimento do contrato e o tratamento, por fim, das demandas desses consumidores, desses segurados. Já em relação, então, à circular SUSEP 613, ela determina, né, o fim do procedimento de atendimento ao consumidor, que é o PAC.
obrigando, então, a adesão ao consumidor.gov, a essa plataforma, e elege as ouvidorias como responsáveis pelo tratamento desse canal. Aliás, essa plataforma, né, o consumidor.gov, faz parte de uma estratégia que eu diria que não é nem de governo, é de Estado, porque foi implantada já há alguns anos e vem se consolidando nestes últimos 2, e o objetivo é de propiciar a solução do conflito e, com isso, mitigar o acesso ao judiciário, portanto, reduzir a judicialização. Vale lembrar que o nosso setor foi um dos primeiros a aderir à plataforma, né? Mais ou menos cerca de 90% das empresas já aderiram voluntariamente, tem ainda um restante pequeno que tem até o final desse mês para fazê-lo, né? E vários são os pontos, então, desses 2 normativos que nos chamam a atenção e que eu acho que vão ensejar o debate aqui no nosso painel. Em que termos a fiscalização, por exemplo, o que muda com essa norma principiológica para efeito da fiscalização? Né? Será que essa melhoria das relações, do maior conhecimento dos consumidores, dos produtos, do maior controle que as empresas vão ter, será que isso realmente vai impactar numa redução da judicialização? É o que se espera, mas está prometendo isso, então? E qual será o impacto, então, em custo para as empresas essas que, na grande maioria, já vinham investindo nessa direção da transparência, do relacionamento, das melhores práticas, mas agora, sistematicamente, havendo essa obrigatoriedade, pode, sim, incorrer em custo. Será que realmente haverá esse impacto? Qual o tamanho disso? A SUSEP, então, terá uma fiscalização, com isso, vai propiciar uma fiscalização mais assertiva. Estamos inaugurando uma era da regulação inteligente? Eu acredito que sim. Bem, mas a palestra é do diretor Rafael Scherri. Você está com a palavra, por favor. Muito obrigada. Bom dia, Solange, obrigado. Bom dia a todos, Gisele, Sani, Maria Estela, Silas, prazer estar aqui, discutir esse assunto que regulatoriamente é tão importante para a gente. Realmente foram discussões importantes que aconteceram no ano passado e se estenderam até esse ano, e as 2 foram, felizmente, concluídas. Eu acho que você também já deu uma boa palestra sobre os 2 assuntos, Solange, só introduzir. Acho que foi ótima a contextualização. Eu vou fazer uma rápida apresentação, são poucos slides, porque um dos objetivos, eu acho que é bastante interessante, é mostrar toda essa questão do novo marco regulatório do setor, que você chamou, né, de revolução. Concordo com as palavras. Eu acho que era importante um olhar regulatório diferente, né, com uma abordagem diferente para o setor de seguros. E a ideia da apresentação é mostrar um pouco, né, ligar todos os pontos, né, linkar todas essas ações que a SUSEP vem implementando. Tá? Pode passar para o próximo, por favor? Então, o objetivo desse slide é mostrar como essas ações estão relacionadas, né? Aqui tem um certo respeito cronológico aqui às ações, mas não é tão rigoroso assim, né? Mas se a gente lembrar, né, do ano passado, algumas iniciativas no sentido de flexibilização regulatória, né? Nesse caso, principalmente na estruturação de produtos de seguro, e aí aplicado a todos os segmentos, já começaram a acontecer, né? Os seguros intermitentes foram estabelecidos, né, a possibilidade de estruturação de produtos, né, com cobertura intermitente e vigência reduzida. Foi estabelecida em setembro do ano passado, se eu não me engano, Circular 592. As discussões de paramétricos foram retomadas e esse ano concluídas. Então, aqui a gente já
tem uma abordagem clara de flexibilização regulatória, só que era importante avançar no marco infralegal relacionado à conduta dos negócios, né? E a norma de conduta, cujas discussões, consulta pública aconteceram ano passado e as conclusões, né, a conclusão normativa aconteceu esse ano, em março de 2020, entrando em vigor dia 1º de julho, era fundamental, né, para pavimentar, né, para criar as condições necessárias para essa abordagem, essa flexibilização, esse amplo processo de simplificação regulatória, né, flexibilização da regulação, né. Então, a norma de conduta que, né, foi materializada pela Resolução 382, ela traz esses elementos, né, ela é muito inspirada nas melhores práticas internacionais, né. Então, se a gente estudar a resolução no detalhe, né, e olhar para os ICPs, né, os princípios básicos de seguro da IAS, principalmente o 19, né, de conduta de mercado, e o 18, sobre intermediação, a gente vai ver que grande parte dela está inspirada nas recomendações da própria IAS. E aí a gente olha também para a diretiva da União Europeia, de 2016, acho que a diretiva 97, também tem uma parte importante sobre transparência, sobre disclosure de informações, né, conflitos de interesse, esse tipo de regramento, que está refletido aqui na 382, e também tem uma aderência muito forte às recomendações do FSAP, do relatório do FSAP de 2018, que é aquela avaliação, né, conjunta do FMI e do Banco Mundial, que apontaram algumas fraquezas, e isso também foi tratado aqui, né? Então, é uma norma com forte inspiração em regras bem estabelecidas nas principais economias do mundo, e a leitura, né, era que era fundamental trazer isso para cá. Como a Solange diz, tem uma abordagem principiológica muito forte, né? A ideia era essa, né, trazer princípios, não ser tão pesada em termos de conteúdo obrigacional. Tem algumas questões de conteúdo obrigacional, naturalmente, né, toda a parte de transparência, de divulgação de informações, conflito de interesse, de política institucional de conduta. Mas o grande objetivo dela é mostrar como que a supervisão de conduta vai passar a atuar e criar uma ferramenta robusta de proteção aos consumidores, que permita, né, que ocorra de forma equilibrada o processo de simplificação regulatória, né? Então, esses objetivos estão todos amarrados, né? Então, a 382, né, junto com a revisão dos procedimentos de reclamação, criam, né, uma base bem forte para que a gente possa seguir no processo de simplificação regulatória, né, que esse ano está sendo trabalhado de forma bastante intensa, né, com a simplificação das normas dos seguros de danos. Nesse quadrinho de simplificação dos seguros de danos, a gente está falando, no momento, de 3 consultas públicas que estão acontecendo, né? Isso lá atrás já estava pensado, entrou no plano de regulação 2020, né, da SUSEP, e agora está acontecendo, né, já com a base de supervisão estabelecida. Então, a gente pode citar a consulta pública 16, que é a 18, né, é difícil falar das duas separadamente, né, o objetivo delas é justamente separar seguros de danos massificados e seguros de danos de grandes riscos e dar um tratamento proporcional, né, de acordo com o tipo de produto, o tipo de contratante, né, que atua, né, que atua nesses segmentos, né. Então, na parte de grandes riscos, tem uma relação paritária muito mais equilibrada entre seguradoras e os seus clientes, e na parte de massificados, a gente olha, né, traz medidas de maior proteção aos segurados, aos consumidores de forma geral, e isso está sempre dentro de um contexto que existe a Resolução 382 e existe a Circular 613, né? E a outra consulta pública, 19, que foi aberta ontem, já fazendo esse mesmo processo de simplificação, na verdade é uma continuidade, na parte dos seguros de danos patrimoniais.
Então, esse contexto é importante, né? E a parte do sandbox, essa segmentação, para acabar de fazer essa amarra, né, de todas essas ações, essas medidas, é a parte que a gente reduz barreiras à entrada e aumenta, né, o potencial de competição, aumenta, né, torna o ambiente mais amigável à concorrência, né? Aqui novas seguradoras surjam, né, acontece o mercado, desenvolvam novos produtos, isso vai fazer com que o mercado se torne mais dinâmico e, no final, vai beneficiar o consumidor, né, como é conhecido, né? Os resultados de um mercado competitivo são bem conhecidos. Aqui eu trouxe dois exemplos, né, de formas de trabalho que a supervisão, né, vai passar a fazer de forma mais intensa. Por exemplo, a divulgação do desempenho dos fundos de investimentos previdenciários, e aí voltado mais para a parte de previdência complementar e seguros de pessoas com cobertura por sobrevivência, e o índice de reclamações do setor de seguros, né? Então, são indicadores diferentes, mas que têm o objetivo de mostrar para o consumidor, de mostrar para quem demanda os produtos das seguradoras, das entidades, que é importante ele olhar, ele pesquisar, ter acesso à informação, para ele tomar decisões bem informadas, né? Esse é um dos grandes objetivos do Código de Defesa do Consumidor, né? Que o consumidor tenha acesso às informações importantes sobre os produtos e serviços, né? Tanto de qualidade, quantidade, preço. Então, a gente busca atuar nesse sentido para dar essas informações, e esse tom vai ser cada vez mais importante, tanto em função da norma de conduta como a circular 613, né, que faz a adesão ao consumidor.gov, que o consumidor tenha acesso a boas informações, bons dados, e a gente, né, como supervisor, trabalha esses dados e apresenta para o consumidor, tanto para que ele tenha boas informações para tomar as melhores decisões, e também como parte do aparato regulatório de supervisão, para induzir, né, o bom comportamento das seguradoras, premiar aquelas seguradoras que têm melhor desempenho, melhor comportamento, melhores práticas de conduta, e, ao mesmo tempo, né, deixar claro quais são as seguradoras que têm práticas que podem prejudicar os consumidores ou que não são, relativamente, não são as melhores práticas. Isso permite que a supervisão dê boas informações, o consumidor toma melhores decisões, isso induz um melhor comportamento de forma geral das entidades supervisionadas, e isso permite que a supervisão trabalhe com base em dados, né, de forma inteligente, né? A ideia é que a supervisão seja feita, pare de ser pontual, no varejo, sempre indo no caso individual, e faça isso de forma para atingir aqueles casos de grande severidade, né, que podem representar danos, né, lesão significativa aos consumidores, né? Então, acho que a própria Secretaria Nacional do Consumidor trabalha com esses princípios, já vem falando isso, né? A gente teve interação muito forte com eles na parte da revisão da norma de atendimento a reclamações e adesão ao consumidor.gov, né? O governo, no final do ano passado, soltou um decreto institucionalizando isso, né? Acho que pode ficar, só para finalizar o slide anterior, o governo soltou um decreto que torna oficialmente a plataforma consumidor.gov como a ferramenta, né, de autocomposição dos conflitos em relações de consumo do governo. E a regra é que todas as autarquias devem aderir, a não ser que tenham alguma justificativa específica para manter um canal único. A gente, né, começou essas discussões ano passado com a Senacom, fez um acordo de cooperação técnica que criou as bases, né, sólidas para fazer essa migração, essa adesão. E a partir de 1º de janeiro de 2021, a gente vai estar conectado às bases de dados da Senacom, e o canal direto da SUSEP é desligado, e o canal do consumidor.gov passa a ser o canal oficial para recebimento das reclamações. E aí o procedimento de encaminhar para as ouvidorias continua valendo, né? As ouvidorias vão continuar com um papel super importante, na verdade aumenta a importância do papel das ouvidorias, no sentido de que a SUSEP sai daquele modelo que é administrativamente pesado, custoso, que não gera grandes benefícios, porque vai atuar no caso específico, individual,
e não está olhando para uma massa de dados maior que permita identificar onde estão acontecendo aquelas condutas que têm potencial mais severo de impactar os consumidores, uma massa maior de consumidores. Então, tem toda essa lógica aí, juntando a norma de conduta com a de reclamações e adesão ao consumidor.gov. E, para fechar aqui, eu acho que é importante mostrar como essas coisas, essa abordagem de uma regulação mais leve, uma supervisão mais inteligente, e dê mais liberdade para o mercado, isso cria condições para o mercado crescer, aumentar seu nível de competição, seu nível de eficiência, aumentar a cobertura, né? Trazer para dentro do setor, né? um volume maior de segurados, tanto porque agora eles vão ter produtos mais bem especificados para suas necessidades, né? Toda aquela questão de suitability, tanto porque vai ser possível ter acesso a produtos mais baratos, e pessoas que estavam total ou parcialmente fora desses mercados, a gente cria as condições para que elas entrem, né? E aí cumprir, né? Atingir aquele objetivo de aumento da cobertura do setor, da penetração. O governo vem institucionalizando isso de forma muito clara com a Lei de Liberdade Econômica, né, do ano passado, setembro também, acho, de 2019, e os decretos regulamentadores, né? Então, tem a parte de revisão do estoque regulatório, né, com o decreto 10.139, tem a parte de a partir do ano que vem, todos os reguladores, amplo senso, né, considerando desde agências reguladoras, autarquias, né, e até a administração direta, vão ter que fazer análise de impacto regulatório, né, tem um cronograma para isso, não é trivial fazer isso para todos os processos, então vão ter que fazer análise de impacto regulatório, análise de resultado da regulação, e o racional disso é fazer com que o regulador pare e pense na hora de regular, porque seu papel não é simplesmente produzir regulação, porque tem custo nisso, né? Naturalmente, o regulador, a função dele é identificar falhas de mercado e atuar, mas ele tem que pensar nos custos que ele gera. Não adianta você gerar um benefício de 10 e um custo de 20, naturalmente não vale a pena, né? Melhor deixar o mercado operando sem regulação e trabalhar de outras formas aqueles problemas. Então, só para deixar claro como essa lógica, essa abordagem de uma regulação mais leve, né? A gente olha os dados atualmente da OCDE, do Fórum Econômico Mundial, a gente vê uma série de indicadores que mostram como o excesso de regulação afeta a nossa produtividade e um ambiente amigável à concorrência. E todo mundo sabe que a melhor forma de beneficiar o consumidor é com um ambiente favorável à concorrência. Óbvio que você tem que ter, né, uma supervisão capaz de identificar onde os problemas acontecem e atuar. Pode passar, por favor? Esse slide, o próximo slide, ele só, né, mostra como o foco de tudo isso que eu falei no slide anterior é o consumidor, né? Então, as medidas, direta ou indiretamente, elas trabalham questões de, né, aumentar a concorrência, o que fortalece a inovação, aumentar a liberdade contratual, né, para aumentar a eficiência do mercado, princípios de transparência, de proteção do consumidor, produtos mais flexíveis, redução de barreira de entrada, menor custo de capital, que vai ter efeito em preço. Todas essas medidas, né, todas aquelas medidas que eu falei, em maior ou menor grau, têm esse tipo de consequência, com o objetivo de gerar benefícios para o consumidor, de aumentar, de facilitar o crescimento do mercado, um mercado, né, com um funcionamento adequado, com um bom atendimento tratamento adequado dos clientes, ou seja, o foco é no consumidor. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, e aqui, naturalmente, né, toda essa revolução, toda essa transformação, ela, é claro que traz incômodos, traz desafios, um processo de transformação sempre tem seus custos. Agora, é importante a gente, né, entender, olhar para os desafios, né, tanto o regulador, né, tanto a SUSEP, quanto o setor, enfrentam esses desafios. E aqui é importante a gente, por isso que é importante todo o processo de discussão, isso que a gente está fazendo aqui hoje, os processos de discussão pública, né, por meio das consultas públicas, agora com os diversos webinars, né, que estão sendo feitos agora
totalmente de forma online, né? Acabou que isso acabou ficando, está acontecendo de forma mais intensa, né? Porque os contatos presenciais estão suspensos. E aqui é bom, né, a gente refletir um pouco, né? Sobre, né, todos os aspectos, né, que tanto a SUSEP quanto o setor enfrenta e vai enfrentar nesse processo, né? E ter claro que o objetivo é um mercado, né? É um setor melhor para todo mundo, né? Com mais oportunidades, com mais produção de benefícios, digamos assim, né? E pode passar mais um, por favor? Isso, tá bom. E aqui eu tento entrar um pouco no papel das ouvidorias, né? Certeza que os debatedores vão poder falar disso com muito mais propriedade. Mas a ouvidoria, né, a SUSEP começou, né, a primeira, salvo engano, acho que é 2004, né, a primeira regulamentação que a SUSEP fez, atribuindo uma importância regulatória fundamental para as ouvidorias. Isso permaneceu, atualmente é uma resolução de 2013, né, que dispõe, né, sobre, que faz a instituição das ouvidorias e o seu papel do ponto de vista regulatório, né, a importância que ela tem como uma forma de atuar no interesse dos consumidores, né? Na defesa dos consumidores dentro das organizações, dentro das entidades supervisionadas, e ali ela desempenha uma função que claramente já vai além do canal de comunicação, de receber as reclamações, de tratar, seja como primeira linha ou segunda linha, de tratar aquelas informações que vão pelo sistema da SUSEP, que vão passar aí diretamente pelo consumidor.gov. Então, ela tem também a função, ela é uma fonte muito rica de informação, né? Tanto que esse ano a gente passa a receber os dados das ouvidorias para trabalhar com um conjunto de dados mais que vai produzir informações melhores para os consumidores. As seguradoras, né, as empresas já fazem isso com seus relatórios de ouvidoria, a CNSEG publica um relatório anual, né, fazendo essa compilação, que é uma fonte de informação muito, muito importante. E a gente espera que as ouvidorias continuem desenvolvendo, né, um filtro fundamental para reduzir tanto o contencioso administrativo na SUSEP, que ainda existe, né, nesse tratamento individual, como o contencioso judicial, né? Então, esse objetivo que também parece comum a todos os setores de reduzir a judicialização, né? Judicializar é caro, né? E vai para o preço, no final das contas. Né? Então, tem um papel fundamental na redução da judicialização, tanto contencioso judicial e administrativo, e tem um papel fundamental para internalizar dentro das organizações as informações que vão permitir toda a aderência àqueles princípios de tratamento adequado ao cliente. Porque é isso que, no final das contas, vai criar uma conformidade ampla com a norma geral de conduta, né, e vai, né, permitir que a gente alcance o objetivo de que os casos problemáticos sejam residuais, né? Que a regra seja um cliente satisfeito, um cliente que não litigue, que não procure o órgão regulador, que só procure excepcionalmente, né, os canais de autocomposição. E aí que eu acho que realmente as ouvidorias, né, continuam com esse papel fundamental, e do ponto de vista regulatório, tanto na 279 quanto na nova circular 613, elas continuam com esse papel fundamental para o equilíbrio, todo esse equilíbrio que a gente falou aqui, de menos regulação, mais liberdade e uma supervisão mais inteligente. Acho que é isso. Devolvo a palavra para você, Solange. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estou absolutamente disponível para os debates. Rafael, super obrigada. Eu acho que você deu um panorama, né, de todo o conjunto e motivação da regulação da SUSEP. Ter o foco no consumidor, isso dito pelo regulador, é importante, né, porque até então os reguladores setoriais, embora houvesse a preocupação com o cliente, com o consumidor na ponta, o foco principal da regulação era muito mais do ponto de vista econômico-financeiro, né, da solvência dos setores, dos ambientes regulados. Acho que o Brasil, né, principalmente
no setor financeiro, tanto bancos quanto aqui no setor de seguros, conquistou um status de reconhecimento de rigidez desse sistema, né? Isso é muito importante. Eu vejo que as nossas empresas zelam, né, por esse não só um princípio, como pelos seus fundamentos que sustentam essa entrega daquilo que foi contratado aos seus segurados e beneficiários, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse é o primeiro, vamos dizer assim, alicerce de toda a estrutura do setor e, com certeza, né, ter um ambiente favorável à concorrência, ter mais transparência, produtos flexíveis, maior liberdade contratual, isso só faz enobrecer a regulação e ampliar o acesso para esses novos consumidores. Muito bom, mais uma vez eu parabenizo a SUSEP, não só pela intenção de acertar, como eu acho que ela está conquistando efetividade nesses seus normativos. Eu acho que o resultado, com certeza, será muito, muito profícuo, tanto para as empresas, para o setor, quanto para os consumidores. Bem, vamos ouvir agora, então, a Maristela Gregory, que é uma consultora da área de consumidores, uma defensora, assim, ferrenha desses princípios. Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar desse webinar como debatedora, e também eu sempre falo que a Solange traz temas contemporâneos bastante importantes para esse setor, como a diversidade. Inclusive eu assisti o último webinar e só dou parabéns à Ceniseg de tratar desse tema tão novo, né, e tão importante, a questão da sustentabilidade ambiental e as relações de consumo. Eu sempre falo que ela que trouxe essa sementinha para esse setor. Então, eu só tenho a parabenizar. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, né, de webinar, o Rafael, a Sani, a Gisele, grande amiga, o Silas também, que trabalhamos tanto tempo juntos, e eu acho que eu deixei uma sementinha também nesse setor com as minhas contribuições. Bom, eu também, analisando esses dois normativos, né, a resolução do CNCP, do CNSP e a circular SUSEP, eu também tenho que parabenizar a SUSEP nessa proteção do consumidor e entendo que esses dois normativos, eles se coadunam com o Código de Defesa do Consumidor, que trata das relações jurídicas de consumo e especificamente da proteção do consumidor no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, vou fazer uns apontamentos, né, do que eu acho que diz respeito à questão da norma. Em primeiro lugar, eu pergunto ao Rafael se ele sabe por que a resolução do CNCP utilizou a terminologia cliente e não consumidor, como a circular da SUSEP, que usou o termo adequadamente. Eu entendo bastante importante essa norma, né, da resolução CNSP, de conduta, trazendo uma norma principiológica. Eu acho que quem não é do ramo do direito, os princípios, eles devem reger toda a relação jurídica de consumo, eles servem como raiz orientadora de tudo que deve ser observado pelas seguradoras, pelas entidades complementares, né, de previdência complementar e de capitalização, ou seja, e trazendo esses princípios da ética, que hoje no nosso país, né, nós estamos em conflito em relação a isso, eu acho importantíssimo, a questão da responsabilidade, da transparência, diligência, lealdade, probidade, honestidade, e ele trouxe um tema muito importante dentre esses princípios, que foi a questão da boa-fé objetiva. Nós vivemos no nosso país por mais de um século que a regra geral no ordenamento jurídico era da boa-fé subjetiva, baseada no sujeito. E ter trazido essa questão da norma da boa-fé, do princípio da boa-fé objetiva, ele tem um olhar justamente para a conduta da sociedade, né? Não mais a conduta do agente. E isso sempre focado na independência da
culpa do fornecedor. Eu acho que é uma questão bastante importante e também trouxe os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, que fazem parte do capitalismo que o Brasil de acordo com a nossa Constituição. Essa questão da política institucional da conduta, eu achei bastante importante. Eu acho que as grandes empresas já têm há muito tempo políticas de boas práticas que vêm apenas aperfeiçoar essas questões, que isso já está dentro. Uma outra questão que eu achei bastante importante foi trazer a figura do cliente oculto. É muito importante que o regulador tenha exatamente o conhecimento de como o mercado está ofertando esses produtos e como que eles estão sendo oferecidos no mercado. É um olhar bastante importante ter sido regulado dessa forma. Então, essa resolução eu acho que está bastante adequada. No que tange a questão da circular, né, que modifica o rito do atendimento ao consumidor e que utilizou, como eu já disse anteriormente, a terminologia adequada de consumidor, em primeiro lugar, eu queria saber do Rafael depois como que o mercado entendeu essa questão da obrigatoriedade da adesão à plataforma consumidor.gov, porque ela foi criada justamente como uma adesão voluntária, e eu acho que esse setor, e na época eu também dava consultoria para a CNSEG e a Solan, e as grandes seguradoras, as grandes empresas dessa área, aderiram imediatamente a essa plataforma. Até me lembro do Rossi, no dia da inauguração da plataforma, junto com a Gisele e a Solange, estávamos todos lá aplaudindo o Ministério da Justiça nesse sentido. Então, eu queria saber como que elas reagiram a isso, né? Porque agora, por conta do decreto, justamente está estimulando que todos os órgãos federais, autarquias e fundações entrem na plataforma. Eu até, como ex-diretora da ANS, ontem eu dei uma conversada por lá e eles estão muito preocupados de migrarem para a plataforma. Eu sou muito favorável à plataforma e acho que pode ser um benefício. Eu não sei, em termos da saúde, que tem mais peculiaridades, como vai se dar isso. Tem uma questão, Rafael, que eu achei bastante significativa, um dispositivo que fala em relação aos consumidores de pessoas jurídicas, que esses consumidores, eles têm um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para poder reclamar. Só que a maioria dos PROCONs no nosso país, eles não atendem pessoa jurídica. Então, eu não sei como que esses consumidores de pessoa jurídica vão ficar à luz dessa regra. Então, assim, e eu acho bastante importante essa mudança de paradigma da SUSEP deixar de olhar o caso individual do seu José, da dona Maria, e começar a olhar e monitorar os dados de reclamações do consumidor.gov, trabalhando coletivamente para essa questão, né? Planejando ações que coíbam as condutas prejudiciais aos consumidores e dando subsídios justamente para a regulação. E eu também não poderia deixar de comentar, só fazendo um paralelo que eu acho importante, a resolução da SUSEP em relação às ouvidorias é muito mais abrangente e dá muito mais poder aos ouvidores do que a resolução da ANS. A resolução da ANS, ela coloca como a ouvidoria como segunda instância de reclamação, depois do atendimento direto ao consumidor, e os prazos da ANS são menores do que os prazos da resolução da CNSP, mas eu acho que a resolução da CNSP, ela dá mais poder ao ouvidor. Primeiro, ela dá um valor de alçada, que é um bom valor para que os ouvidores diretamente resolvam esses problemas, e também ela determina que as recomendações dos ouvidores, a alta cúpula das empresas, seja implementada. Isso é uma inovação. Eu já dei vários cursos, né, para a Gisele, na época que ela estava na outra empresa, e eu sempre falava, o poder dessa moça é imenso. Então, o poder dos ouvidores, realmente dado por essa resolução do CNSP, é muito alta.
E eu acho, e não poderia deixar de fazer o comentário, que a criação das ouvidorias e esse segmento foi um dos primeiros, depois do governo da União determinar os órgãos públicos federais terem ouvidorias, ele facultativamente, desde 2004 e depois, a partir de 2013, obrigatoriamente, instituiu a questão das ouvidorias. Uma ouvidoria é a vertente da cidadania, né? E justamente esse papel de mediação dos conflitos, de melhoria da performance da empresa, ou seja, um canal do cidadão. O ouvidor ele tem que representar o cidadão, ali é o papel dele, né? E justamente esse diálogo deve ser pautado na ética, observando a confiança, que só se adquire com respeito, transparência, a boa-fé objetiva e observando os ditames legais. Então, eu sempre valorizo esse canal, né, essa célula dentro das empresas, as ouvidorias. Eu até, quando dou consultoria para empresas que não são reguladas, eu sempre falo, por que vocês não colocam essa célula? Ela é importantíssima dentro de uma empresa, né? E essa questão tem que ser, e eu entendo, eu acho que ainda falta no mercado, e eu acho que os ouvidores vão falar daqui a pouco, ainda falta uma valorização das empresas para esses canais. Todas elas, por obrigação, têm, mas eles ainda não são tão valorizados dentro da empresa. Eu acho que isso ainda falta, eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer. Ou seja, tem que haver essa mudança de cultura no nosso país, da questão dos conflitos, para uma cultura mais cordial e pacífica, ou seja, a gente tem que deixar de ser conflituoso e ser mais cordial, mais pacífico, né? E eu acho que cabe às empresas justamente valorizarem essa célula e darem bastante poder para os seus ouvidores. Então, eram essas as minhas considerações e depois posso falar mais alguma coisa, se assim for necessário. Muito obrigada. Obrigada, Maristela. Bem, você deu uma mini aula, como não poderia deixar de ser. Eu vejo que, e com certeza, teremos uma rodada final, né, ao final de todos, mas nessas discussões onde se tem essa avaliação do CDC, né, dos direitos do consumidor, eu acho que a cada dia fica mais evidenciado que o direito não é de um consumidor, é o direito dos consumidores. Portanto, o coletivo deve prevalecer sobre o interesse de um. Isso não quer dizer que a demanda de um não seja tão importante quanto a dos demais, mas o olhar do direito da proteção é a proteção da coletividade, né? Alguns até hoje apregoam que não deveria ser o CDC, Código de Direito do Consumidor, e sim dos consumidores. Né? E eu acho que a gente está caminhando para essa conscientização. O código foi um grande avanço, nós do setor segurador também fomos o primeiro setor a prestigiar e a declarar apoio ao CDC quando da sua promulgação. Portanto, é um setor que vive da relação de confiança do seu cliente, ou seja, destes consumidores que serão futuros segurados, né? Daí esse enfoque sempre assim, muito certeiro da satisfação desses consumidores e segurados. E com relação à ouvidoria, Maristela, o setor também voluntariamente aderiu à criação das ouvidorias. Então, a norma era facultativa, era uma indução, não era obrigatório. O setor, rapidamente e de braços abertos, entrou nesse projeto, que resultou, aí sim, depois de um certo tempo, na obrigatoriedade, na compulsoriedade desses órgãos, e diria o seguinte, que o setor segurador, ele sempre, talvez até por cautela ou pela própria natureza
da sua atividade, ele sempre acompanhou assim as regras e regulações do Banco Central. E, nesse caso das ouvidorias, não, o setor segurador foi pioneiro e o Banco Central é que bebeu na fonte da SUSEP. Então, eu parabenizo os reguladores, parabenizo os nossos ouvidores, que a grande maioria ainda é aquele primeiro ouvidor, aquela lá na origem, estavam todos começando, estão todos assim de parabéns, e acho que as empresas estão prestigiando sim, tá? As ouvidorias. Tudo é um processo, né? Dependendo do momento, as áreas vão assumindo protagonismo, e eu acho que, no momento, as ouvidorias têm um protagonismo dentro das empresas, quanto mais não seja até provocado por regulamentações como essas que acabaram de ser editadas. Tá? Bem, obrigada, Maristela. Tem a rodada final aí para você, para todos. Sani Silveira, por favor. A Sani é diretora da Caixa Seguros. Vamos ouvi-la. Obrigada, Solange. Bom dia a todos. Bom, primeiro, agradecer aqui pelo convite, Solange. Acho que é uma ótima oportunidade de trazer aqui um pouquinho mais de uma visão mais prática da coisa e menos jurídica, né? Eu lamento a ausência aqui do nosso querido Snell, né, por problemas de saúde, então eu me sinto aqui nessa condição de tentar representar um pouco as seguradoras, né? Bom, cumprimentar aqui a todos, né, que estão aqui comigo. É sempre muito rica essa oportunidade, para mim em especial, porque é um momento de grande aprendizado, né? Eu, como responsável por essa área de cliente, e aqui eu vou pedir uma licença poética à minha querida Maristela, porque eu não vou conseguir falar só consumidor, né? Na prática, dentro do marketing e dentro da comunicação, a gente, obviamente, usa muito o termo cliente, mas, para mim, é claríssima a importância e o peso que se tem da colocação correta do termo consumidor, né? E todas as relações que implicam a isso. Como eu disse, a minha visão aqui ela é bem mais prática e menos jurídica, então essa é a contribuição que eu pretendo dar aqui para enriquecer um pouco o nosso debate. Eu vejo que nós temos um movimento que já vem acontecendo há alguns anos dentro do mercado segurador, que nascemos como empresas tradicionais, né? Empresas que ainda atuavam dentro de uma perspectiva administrativa, digamos assim, muito conservadora. Então, hoje, a gente vive um movimento forte que se começou, obviamente, há alguns anos atrás, que é a gente promover uma verdadeira mudança de cultura dentro da organização, né? Uma mudança cultural, onde a gente realmente deixa de ter foco em produto, né? E passa a ter foco realmente em pessoas, foco no consumidor. E por trás disso, obviamente, vem todo um instrumental que a gente precisa acessar no dia a dia, de novas metodologias para fazer esse trabalho, uma visão muito forte de transparência nessas relações, nessa experiência que a gente quer oferecer, né, a melhor possível para os nossos clientes. E eu entendo que aqui o papel, né, das normas, o papel dos órgãos reguladores, e agradeço muito a oportunidade do querido Rafael falar aqui um pouco mais, porque aprendi bastante aqui agora com a tua fala também, Rafael. Então, foi bom te ouvir de novo, né? Gostei bastante, na perspectiva não do texto, né, que tantas vezes eu li para a gente compreender do que se trata 382, do que se trata a Circular 613, mas especialmente ao vivo e a cores, a partir da tua visão, a gente começa a entender melhor as linhas, e é sobre isso que eu quero falar. Eu acho que
a gente vê no setor regulador este mesmo movimento cultural, digamos assim. A gente vê um movimento onde a gente sai um pouco daquela perspectiva do órgão que existe para fiscalizar e penalizar, né? Mas o órgão que existe para engajar, né? E esse engajamento é o que, de fato, muda a cena, né? Não adianta, a gente pode ter um arsenal e um repertório vasto, porque já temos de muita legislação, não tão sofisticadas e não tão inteligentes como as que surgem agora. Eu não vou repetir o que a Solange já falou, o que Maria Estela já falou muito bem, né? Uma forma inteligente de trazer essa perspectiva da regularização das coisas, mas, acima de tudo, o engajamento. Então, quando a gente traz para uma regularização uma perspectiva, por exemplo, de um cliente oculto, nós estamos falando de engajamento, né? Porque, à medida que isso é real, que isso se torna prático no nosso dia a dia, a gente começa a perceber. Eu que, por exemplo, hoje estou responsável por coordenar um trabalho de marketing, um trabalho de experiência de cliente, e sabedora de que quando a gente entra no tema experiência de cliente, isso não está restrito numa organização, obviamente, a uma única área. Isso precisa ser o oxigênio da organização. Nós precisamos respirar isso em todas as áreas. Então, quando a gente consegue se apoiar como empresa, como responsável por coordenar esses trabalhos, numa legislação que é engajadora, que é inteligente, que nos ajuda a fazer com que isso seja consumido internamente de uma forma pouco obrigatória, entende? Mas muito mais de uma forma que a gente olha e fala assim, realmente nós precisamos disso. Não é porque é uma obrigação fazer, nós precisamos disso. Então, isso muda completamente a cena. E eu fiquei extremamente feliz quando eu vi, especialmente a 382, porque eu, por exemplo, que já vinha há algum tempo trabalhando a política de relacionamento do cliente dentro da organização. Obviamente, a Caixa Seguradora já tinha uma política, nós já atuávamos à luz dessa política, que foi construída com muita consistência. Mas quando vem a 382 e nos diz da importância da política, a gente ganha outro patamar. Então, isso é inteligente, porque isso faz com que a regra ela passe de ser uma coisa, saia do aspecto de ser uma coisa chata, de ser uma coisa obrigatória, porque que me perdoem os meus colegas e amigos e familiares que eu tenho do setor jurídico, mas quando a gente fala realmente desse cumprimento pela obrigação, na vida como um todo, isso é muito chato. A coisa tem que fazer sentido. E aí, quando ela faz sentido, nós cumprimos a regra, porque, obviamente, ela tem que existir, né? E ela passa a ser uma apoiadora, né, daquilo que precisa ser feito para melhorar as nossas relações, sejam elas pessoais, sejam elas de consumo, sejam elas para o bem da nossa sociedade. Então, eu parabenizo muito, sou uma pessoa extremamente engajada com esse momento. A Caixa Seguradora trabalhou muito, criamos grupo de trabalho, nos movimentamos, nos articulamos aqui com os nossos amigos, né, Solange, participamos ativamente da Comissão de Relações de Consumo. Temos aí na figura da minha querida e amiga Kedna, que é a nossa ouvidora, não poderia deixar de citá-la aqui. O nosso querido também Campoy, que é o superintendente, que trabalha comigo do meu lado no atendimento ao cliente, sempre participando, sempre atuando muito próximo. E eu me sinto muito confortável também de dizer o seguinte, quando a gente fala de plataforma, de consumidor.gov, e tudo que a SUSEP agora, com a 613, entende como um caminho, né, digamos assim, de não se ter
Bom, vou até me corrigir aqui. Ao invés da gente olhar como uma perda, no sentido de que o consumidor não acessará mais a SUSEP, né, para se manifestar, e a SUSEP direciona isso para o consumidor.gov, isso também é uma atuação muito inteligente, porque você começa a oportunizar para o órgão regulador, na minha perspectiva, uma visão mais ampla do que está acontecendo, porque a SUSEP também terá que olhar com mais atenção ao consumidor.gov, né? Terá que entender melhor o que acontece ali, o que chega ali. A Caixa Seguradora aderiu, nós fomos uma das primeiras a aderir ao consumidor.gov, acho que nós estamos falando aí de 2014, 2015, participamos da construção, inclusive, do que seria a plataforma, e, obviamente, assim que estava já pronta para os consumidores utilizarem, nós passamos a trazê-la com a mesma rigorosidade, com a mesma atenção que a gente olha para outras plataformas que existem, mas especialmente para a nossa ouvidoria e para os nossos canais próprios. Então, o consumidor.gov já faz parte do nosso repertório de canais de atendimento aos nossos clientes. Então, para nós, é extremamente tranquilo e, de novo, eu vou repetir isso várias vezes, muito inteligente da parte dos órgãos reguladores trazer isso. Então, assim, a minha contribuição aqui, ela é basicamente para dizer o seguinte, essa tem que ser a perspectiva da regulação, essa tem que ser a perspectiva do nosso trabalho dentro das relações de consumo. Como é que nós criamos caminhos para fortalecer e para consolidar aquilo que, de alguma forma, já temos uma semente plantada, já temos digamos assim, um caminho já bastante sólido, porque a gente já aprendeu muito com a transformação que o mundo vem passando nas suas relações de consumo de forma geral, não só do setor de seguros. A gente teve que aprender muito a lidar com esse momento de transformação de mundo, de novos comportamentos, de novos hábitos dos nossos consumidores, e como é que todos esses órgãos olham para isso e criam instrumentos facilitadores e engajadores. Então, meu depoimento é que eu acho que nós estamos no caminho certo, realmente sofisticada, na minha opinião, a 382, e vejo que, como não me lembro, acho que foi a Maristela que comentou também, que com isso a gente dá força para as instâncias mais jurídicas e legais dentro da organização. Então, a ouvidoria, como a Maristela falou, que tem um repertório riquíssimo a oferecer de melhorias, né? e de questões práticas que precisam ser implementadas para melhorar o resultado final da nossa entrega ao cliente, passa a ter outra força, né? A ouvidoria ganha um patamar mais bacana. Então, eu fico muito feliz, a gente trabalha já de uma forma muito engajada dentro do nosso ecossistema Caixa, a gente já trabalha de uma forma muito próxima às áreas de marketing, experiência do cliente, áreas de produtos, áreas atuariais, a gente trabalha de um jeito muito próximo já à nossa ouvidoria. Né? A ouvidoria, a ouvidoria não é um órgão isolado no nosso dia a dia. A ouvidoria, ela é realmente porta-voz, né? E, mais do que isso, ela é porta-voz e contribui muito com toda a jornada do cliente que vai sendo construída e sempre buscando aprimorá-la, olhando para todas essas questões de transparência, para todas as questões de respeito ao consumidor obviamente, o olhar da ouvidoria, ele acaba, nesse momento, sendo mais forte ainda a partir desse novo papel. Então, eu acho que essa é a minha contribuição por hora, Solange.
parabenizar mesmo. Sani, obrigada. Como não poderia deixar de ser, você deu uma boa visão do comportamento das empresas. Eu acho que a Caixa tem sido exemplar, né? Temos muitas empresas que, né, têm esse mesmo comportamento, esse mesmo perfil. Eu acho que você tocou em pontos como, por exemplo, engajamento, experiência do cliente. Isso são palavras-chave, né, para a governança desse momento. Um ponto que eu acho legal de você ter colocado também é que a regulação tem que fazer sentido, né? A regulação que não faz sentido, né, óbvio que não se agrada a todos o tempo todo, né? Unanimidade não existe, mas ela tem que fazer sentido, né? Mesmo que não esteja aderente àquela tua, vamos dizer, visão, objetivo imediato, mas ela tem que ter, você tem que perceber o alcance daquilo, você tem que ter uma lógica, né? Eu acho isso bem legal você ter chamado a atenção. E também quando você lembra que a SUSEP estará também atenta à plataforma, quer dizer, ela não abriu mão, ela não delegou, né? Ela está ali acompanhando, pelo menos dessa forma que eu percebo, acredito que o Rafael venha a confirmar, porque uma preocupação que nós temos sempre é com os fundamentos do seguro, né? Quer dizer, muitas vezes o pleito daquele segurado ele é legítimo para o seu entendimento, diante das suas expectativas, mas nem sempre está aderente ao que foi contratado, nem aos fundamentos daquilo que alicerçou o contrato. E quando a demanda ela chega ao órgão regulador, ele, por sua natureza, zela, né, por esses fundamentos, não vou dizer princípios, são fundamentos do seguro. E quando você está num outro ambiente, como o judiciário mesmo, ou o ambiente como o dessa plataforma, onde promove, né, a aproximação das partes, poderia não estar sensível a isso. Não importa. Né? Eu acho que ali o objetivo é aproximar as duas partes para que haja solução para aquela demanda, né? A melhor solução, e o olhar da SUSEP vai fazer com que, então, ele aperfeiçoe a regulação ou até mesmo, né, venha a se colocar objetivamente para esses determinados pontos que estejam sendo evidenciados. Né? Muito bom. Obrigada, Sani, pela tua participação. E eu, né, não sou oriunda do setor segurador, quer dizer, já tem muitos anos que trabalho com eles, mas sempre fico muito satisfeita de poder estar vocalizando os interesses e as demandas do próprio setor. Obrigada. Muito bom. Bem, agradeço de novo, porque realmente é muito bacana esse movimento da CLC, é extremamente importante, da CNSEG, lógico, através do seu trabalho, é muito bacana, Solange. O trabalho é de todos, e vocês sabem que a CNSEG, a alma da sua atuação é por meio das comissões temáticas, cujos representantes são os colaboradores das seguradoras. Né? É aí que nasce toda a nossa, vamos dizer assim, inteligência, né? Compreensão, participação, e a gente só dá um empurrãozinho em alguns momentos. Um empurrão muito importante. Bem, vamos lá. Agora vamos para as suas excelências, os ouvidores. Vamos ouvir a Gisele, né, Garuzzi, que também acompanha, né, esse tema de longa data, tem tido sempre uma participação muito importante, acompanhou sempre os nossos colóquios, né, desse diálogo com os PROCONs, e a Gisele hoje é ouvidora, então, da Líder Seguradora. Por favor. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia mais uma vez a todos.
Bom, queria reforçar aqui até para o Rafael que essas resoluções para os ouvidores, na verdade, são verdadeiros presentes. Eu tive a oportunidade de participar de uma outra organização, da 4539, né, do Banco Central, que também determinou, né, a obrigatoriedade da implantação da política de relacionamento com o cliente. E para nós, ouvidores, é uma satisfação, né, porque é a nossa missão trabalhar realmente essa cultura voltada para o cliente dentro das organizações, das empresas. Então, para nós é uma satisfação muito grande. E aí eu gostaria, para agregar, né, para os nossos colegas aqui que estão assistindo, tentar agregar um pouquinho, né, humildemente, com algumas visões que a gente tem referente, primeiramente, a 382, né, alguns pontos que acredito ser pontos bastante importantes no sentido da adequação, né, ou pelo menos da atenção diária nas nossas atuações. E aí eu vou começar falando justamente de um ponto importantíssimo, né, os princípios. Os princípios que estão ali na resolução 382, se a gente olhar bem, perceber bem, ele está certamente no nosso Código de Ética e de Conduta das Empresas. Mas aí a resolução ela vem justamente para a gente reforçar essa nossa missão, essa nossa responsabilidade de fazer realmente cumprir aqueles princípios através da atuação dos nossos funcionários, colaboradores, todos que participam realmente da jornada do cliente. E aí, dentro desses princípios, né, um que é muito importante, né, e a palavra foi colocada muito bem dentro da resolução, é o tratamento adequado ao cliente. Porque essa palavra adequada, ela nos chama atenção no sentido de adequação, é adequar-se ao cliente, respeitando o perfil dele, né, o perfil de necessidade dele, o perfil de liberdade que ele tem, né? Então, foi muito bem colocada essa palavra, e também nos traz, novamente, né, a responsabilidade de saber lidar, de conhecer o nosso cliente verdadeiramente, para que a gente possa cumprir realmente com essa missão, né? E aí, dentro desse tratamento adequado, eu trago aqui uma questão que eu acho que é muito desafiadora, e hoje ainda é desafiadora para todos nós, que é a questão de evitarmos, né, a assimetria das informações. Em um mundo que hoje a gente sabe que nós estamos no mundo de multicanalidade e que nós temos que estar onde os nossos clientes estão. E isso é muito importante também. Então, a resolução ela traz realmente essa visão e essa necessidade de cuidado, né, que nós teremos e nós temos que ter, né, o cuidado das informações para que não se tenha assimetria dessas informações em cada canal, né, que a gente sabe que hoje ainda é um problema muito grande, né? O cliente ele entra em contato às vezes com o saque e tem uma informação, entra em contato com a ouvidoria e aí tem outro. Então isso é uma missão constante que nós, empresas, ouvidores, né, todos temos em relação ao cliente. E essa resolução nos traz também esse grande desafio de termos realmente o equilíbrio dessas informações, dessas orientações em toda a empresa, né, para que o cliente receba realmente o melhor. Um outro ponto importantíssimo também é sobre a cultura, né, a cultura orientada ao cliente. E aí também trago uma outra reflexão que nós temos que ter e agir, né, quanto a isso, é que nós temos que observar que ainda a nossa sociedade tem realmente uma cultura da judicialização, né? Isso realmente faz parte da sociedade brasileira. E é o dever de todos nós, realmente, mudar essa cultura, mudar essa visão. Então, enquanto nós, empresas, né, implantamos essa cultura orientada ao cliente, nós temos que, com isso, cada vez mais mudar essa cultura da sociedade, que é a cultura da judicialização, que traz um custo Brasil absurdo, né, para todos nós. Então, também é uma grande realidade que essa resolução nos traz, e é uma grande reflexão para que a gente possa compor, né, essa força para a gente mudar realmente essa cultura. E um outro ponto também importantíssimo que a 382 traz para nós é a questão do gerenciamento
né, dessa política de conduta de relacionamento com o cliente. Esse gerenciamento, e de forma muito clara a resolução ela traz para a gente, ela não vai poder ser feita simplesmente com questões subjetivas, né? Nós vamos ter que ter de forma muito estruturada dentro das empresas, como já temos, né? Mas, na verdade, nós vamos ter que ter de forma segmentada todos aqueles indicadores que vão mostrar o quanto as empresas estão aderentes à política de conduta de relacionamento com o cliente. Então, a resolução 382, na verdade, ela, apesar de ser, né, principiológica, a gente vê, né, que são os princípios que são colocados ali e que são princípios que as empresas já possuem, mas ela nos traz realmente um novo olhar, uma nova reflexão do quanto, né, nós vamos ter que entender todo esse arcabouço de princípios e indicadores para que a gente possa nortear realmente a diretriz aí do nosso relacionamento com o cliente e com a sociedade, né? E também nos traz um grande alerta de o quanto nós somos responsáveis e mostrar também para a sociedade, né, a confiança no mercado segurador. Isso também é muito importante e eu gostaria de ressaltar aqui. E aí, por fim, dentro da minha contribuição, né, quando a gente vai para a Circular 613, para nós, a plataforma consumidor.gov, que foi lançada em 2014, ela é uma ferramenta de altíssimo diálogo, de altíssima oportunidade para as empresas, né? É claro que nós ainda temos algumas dificuldades, né, para entender. Nós temos, por exemplo, 4 avaliações nessa plataforma, onde 2 o cliente é que avalia, que é a solução e a satisfação, e 2 nós somos responsáveis, que o prazo de atendimento e se a gente atendeu 100% das reclamações. Mas essas 2, onde o cliente realmente avalia a empresa, né, nos traz também um desafio de fazer também entender aquele consumidor, aquele cliente, o quanto realmente trazer para ele, né, o quanto realmente se faz necessária a compreensão do não, né, porque nem sempre lá, né, não é porque é o consumidor.gov que a gente sempre vai dar o sim. Afinal, né, no mercado segurador, a gente sabe do mutualismo, da nossa responsabilidade com todos os participantes. Então, isso também para nós é um grande desafio. Mas é importante que essa plataforma, né, já esteja aí no mercado já há algum tempo. A importância dela e a maturidade em relação a ela, eu acho que todo mundo já conseguiu, pelo menos, né, boa parte atingir, e que realmente a gente possa, com o consumidor.gov, né, com tudo que vai ser gerado de informação, com esse arcabouço de informações e dados, a gente possa melhorar a sociedade, o mercado de seguros e seguir em frente, que eu acho que isso é importante para todos nós. Obrigadíssimo, Garuzzi. É isso mesmo, eu acho que você fez uma boa avaliação, né, do papel do ouvidor, do desempenho, de como a empresa encara essa norma, como esse normativo veio realmente a consolidar princípios que já estavam naturalmente, como você colocou, no código de ética, nas práticas das empresas, mas sistematizou, deu força, né? Eu também vi sempre com bons olhos. Obviamente, o normativo, quando ele tem aspectos mais impositivos e mais... Isso daí gera, muitas vezes, dúvidas das empresas, isso daí faz parte de todo o processo, né, de regulação e da relação regulador. Mas eu vejo também assim, uma forma muito, muito, muito positiva. Obrigada, Garuzzi. Você sabe que nós estamos aí, né, permanentemente lutando por isso, e obrigada pelo seu apoio. O apoio, aliás,
estou nominando você, mas a todos os ouvidores. Eu acho que a nossa comissão de ouvidoria tem sido exemplar, é uma comissão onde a adesão e a participação dos ouvidores é bastante efetiva. E também tem uma coisa, né, Garoto, se a gente não acredita naquilo que a gente gente não faz bem feito, né? Então, os ouvidores têm no seu DNA essa percepção do atendimento, do acolhimento, da resolução, da ponderação, da moderação. Muito bom, parabéns a você e a todos. Obrigada. Bem, vamos ouvir o Silas, que é o presidente da Comissão de Ouvidoria. Ele vai também, nós já estamos faltando alguns minutos para o nosso encerramento, e eu queria ainda fazer uma rodada final, para que cada um, por favor, pudesse ou responder as perguntas que foram dirigidas, ou fazer uma síntese, fica à vontade para cada um de vocês, mas o Silas vai, então, falar do nosso relatório de ouvidoria 2019, dos nossos resultados. Silas, por favor. Tá fechado o microfone, Silas. O áudio. E áudio, certo principiante em tecnologia, vamos dizer assim, né? Não sou tão expert. Bom dia a todos, meus queridos. Muito obrigado por participar desse evento que enaltece cada vez mais nosso mercado segurador, as nossas empresas e a nossa SUSEP, que é o nosso órgão, eu gosto desse termo, supervisionador, né, que está ali nos trazendo as orientações, as correções quando necessária, porque é lógico, eu vejo ela como uma grande mãe que está ali, ou aquela avó, agora ela está indo para a fase da avó, né, que dá aquele alento, aquele acalento, mas se precisar, ela, da minha avó era assim, as minhas duas avós, se precisasse, ela dava uma puxadinha, olha que você está fazendo coisa errada, vamos acertar, não faz isso com a vovó. Então, eu vejo que a SUSEP está indo por esse canal, e não mais aquela questão só da fiscalizar e multar. Fiscalizar e multar. Qual é a grande vantagem disso? Com devido respeito, nenhum. Porque você cria aquela aversão ao regulatório, né? Você cria aquela aversão ao processo supervisionador e passa a cumprir piamente o que está ali, né? E não cria o desenvolvimento, não cria a evolução, não cria a competitividade e por aí afora, e outras situações, né? Quando, na verdade, o relacionamento com o ente estatal ele deve ser de contribuição. Nós, cidadãos, que colocamos os nossos dirigentes, desde a Presidência da República até os nossos vereadores nos municípios, somos os responsáveis por eles estarem lá e somos os responsáveis pela execução das suas atividades por meio dos seus órgãos de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, na hora em que nós recebemos uma proposta que vem via as consultas públicas, que eu acho que é um dos melhores instrumentos que tem, e ainda mais as câmaras técnicas, que a gente pode participar falando, né? É muito proveitoso, porque a gente contribui na construção dos nossos marcos regulatórios. E esses dois marcos regulatórios que a SUSEP nos trouxe são muito importantes, porque, primeiro, condensa boa parte de outros marcos regulatórios que existiam aí, né? Uma parafernália imensa de marco regulatório no Brasil. Eu lembro que eu vi uma vez um determinado registro, um determinado artigo, falando que desde a Constituição desde nossa Constituição Federal, milhões de marcos regulatórios de dispositivos foram criados, desde leis complementares até resoluções circulares. Então, houve um grande enxugamento, uma revisão, e estão sendo feitos esses enxugamentos. E eu vejo, então,
que esses marcos regulatórios nos trazem grandes benefícios. Primeiro, na resolução 382, onde traz os princípios, como bem colocou os meus antecessores, inclusive o próprio Rafael, no sentido de que delineia as boas práticas que devem ser marcadas na conduta do mercado segurador com os nossos consumidores de seguros, né? E previdência privada, capitalização. E nas empresas que também operam na saúde suplementar, nós estamos estendendo estas boas práticas também. E nele eu destaco, né, a seção 2, onde fala do gerenciamento da política institucional de conduta. E neste, que é no artigo 7º, e lá nós temos o inciso 6º, que fala que a gestão do atendimento prestado aos clientes, inclusive o registro, o tratamento de demandas e reclamações e a mediação de conflitos pela ouvidoria. Então, a ouvidoria está inserida, né, nesse contexto todo da operação desta conduta de boas práticas com o cliente, consumidor de seguros. Já na circular 613, nós temos uma situação que eu gostaria muito de enfocar. A nossa querida Solange, na abertura dela, ela falou, será que vai, né, toda essa mudança na operação das tratativas, e eu não gosto, com devido respeito, Rafael, desse termo reclamação, no sentido em que se dá a conotação, porque me perguntam sempre, Silas, tem muita reclamação lá na ouvidoria? Eu falei, não tem. Mas como? O senhor mostrou aí uns números crescentes e tal. Eu falei assim, não, o que eu tenho é oportunidades de melhoria. A gente tem que encarar a manifestação do cliente, seja ela como for, como uma oportunidade de melhoria, porque o cliente, ele tem que ser ouvido. Nós temos que escutar o cliente, e escutar, né, porque uma diferença é ouvir, outra coisa é escutar. Ouvir, você está ouvindo diversos ruídos, diversos sons. Agora, escutar é estar atento para o que o cliente nos fala. Então, as manifestações dos nossos clientes são fundamentais, né? E será que toda essa mudança vai contribuir para uma redução da judicialização? Vai contribuir para uma maior efetividade na entrega dos benefícios, dos direitos dos nossos consumidores? Eu creio que sim. E uma das provas disso é o que já vem sendo feito pelo mercado, pelas ouvidorias do mercado, e que a gente edita com o nosso relatório, né? Como bem colocou a Solange, nossa comissão, ela é uma comissão muito ativa, onde nós temos 96 empresas representadas, 45 ouvidores. Vários ouvidores respondem por várias empresas. E corresponde a 93,5% da arrecadação de prêmios que são efetuados mensalmente no nosso mercado. E nós lidamos ali num universo de demandas que surgem na ordem de 318 bilhões de benefícios, né, entregues aos nossos clientes, aos nossos consumidores. Isso em todos os segmentos, incluindo saúde suplementar. E, no ano passado, a atuação das nossas ouvidorias da nossa comissão trabalharam com 146.637 demandas. Tá? Uma pequena parcela destas vieram via a plataforma da SUSEP, né? A grande maioria diretamente nas nossas ouvidorias. Excluindo as demandas de DPVAT, que é um seguro todo especial, tanto é que tem uma ouvidora especial, que é a nossa querida Gisele, né? 135.161 demandas foram tratadas nos diversos segmentos, né? E a grande concentração destas demandas estão nos seguros gerais, seguida pelos seguros de pessoas e, logo em seguida, pelo seguro de saúde suplementar, pelas operações de seguro e planos de saúde suplementar. Agora, um detalhe, né, que
muita gente pode pensar, poxa, mas tem tudo isso de demanda, vem crescendo anualmente as demandas, isso não é prejudicial? Eu não vejo por essa ótica. Eu vejo pela ótica que é o seguinte, quanto mais o cliente procurar as ouvidorias das empresas e deixar os demais canais externos, né, de saturar os canais externos para dentro do canal de ouvidoria, que é um canal interno da seguradora, colocado à disposição do consumidor para que ali ele traga os seus anseios, as suas manifestações, e que com a utilização dessas manifestações nós promovemos melhorias nos nossos processos, isso é fundamental, né? Porque vamos estar contribuindo com a redução da judicialização. O Brasil é um dos países que mais se judicializa no mundo, né? E nós temos que acabar com isso. E o nosso relatório traz uma efetividade de 97% das demandas que passaram, ou seja, daquelas 135 mil, 90.900 demandas foram concluídas sem nenhum transbordo para nenhum outro canal, né? Então, tudo isso contribui para que as nossas ouvidorias possam trazer grandes benefícios ao mercado e principalmente ao consumidor, que é o grande centro, tem que ser o grande centro. Uma coisa é falar foco no cliente ou foco do cliente, outra coisa é cliente no centro, cliente como nossa atenção. Outra coisa é realmente tratá-lo dessa forma, né? E essa tem que ser a nossa função. E eu gostaria aqui de destacar uma questão da 613, de tudo que você colocou, Rafael. Eu gostaria que ficasse no teu radar, e se você quiser falar agora, se é o caso, ou em outra oportunidade, é o seguinte, um dos indicadores que você mostrou na sua apresentação foi o índice de reclamação das seguradoras. E o primeiro índice divulgado, os dois primeiros índices divulgados pela SUSEP, utilizou as demandas tratadas nas ouvidorias, ok? Em relação ao market share. Muito bem. É um indicador? Mas ele pode ter dois lados, né? Como uma faca de dois gumes. No seguinte sentido. Veja, falei aqui na minha manifestação de que eu sou um incentivador de procura da ouvidoria, que as empresas vêm incentivando cada vez mais a procura da ouvidoria, porque é uma forma muito mais benéfica de se resolver, de se solucionar os conflitos. E tanto é que a própria SUSEP, por meio da 382, traz isso. Mas, se este índice for utilizado como uma forma negativa junto, que possa trazer uma forma negativa junto às empresas, e é o índice de procura da ouvidoria, o incentivo de procura da ouvidoria pode cair. Pode cair. Entende? Então, eu achava que este índice de reclamação, ele precisava ter outros fatores, outros indicadores, outros elementos para a sua composição. E um deles é a efetividade. Então, uma coisa é você ter várias demandas, a outra coisa é você ter um índice de efetividade alto. Tá? E mais para frente, os benefícios que isto traz, né? Estas efetividades e essas demandas, os benefícios que foram trazidos para toda a operação. Então, eu acho que precisava dar uma revisada. Aqui quem está falando é o ouvidor para a SUSEP, tá? Porque uma vez eu instei a SUSEP e falei assim, pô, vocês nos trazem a regulamentação de ouvidoria, mas não tem ouvidoria na SUSEP. Então, está aqui um ouvidor externo falando para a SUSEP, vamos fazer uma melhora, eu sou favorável ao índice, mas vamos fazer uma melhora nesse índice, porque você vai conseguir, com certeza, muito mais benefícios com isso, tá? Então, essa é uma colocação minha, para que não deixe ocorrer a desincentivação da procura da ouvidoria, tá? E, ao mesmo tempo, uma revisão neste índice de reclamação. Muito obrigado. Muito bom, Silas. Esse ponto que você tocou, ele é recorrente, né, nas nossas discussões, quer dizer, o nosso setor é um setor complexo,
né? Não, ou melhor, o nosso produto é um produto complexo. Então, a situação de dúvidas, de divergências, ela é uma realidade. Tá? Isso não quer dizer que exista falhas intencionais de um dos lados, não é isso. Mas eu acho que há uma grande chance, né, de ter dúvidas, de ter má compreensão, o que eu sempre cito, que são as expectativas frustradas do segurado. Então, eu acho que ter um incentivo ao canal do diálogo, eu considero isso super importante. E nós temos, né, sempre caminhado nessa direção. E sempre que tem um indicador que mostra isso, aumentou o número de... Eu falei, gente, o simples aumento não é determinante de um resultado. Né? Temos que ver o que... né? Não, houve leniência por parte da empresa, não tem um bom sistema de informações, não tem um bom sistema de relacionamento com o seu cliente. Tudo isso tem que ser avaliado. Né? Então, muito, muito próprio essa tua chamada de atenção. O outro ponto é isso, né? Eu acho muito difícil formular indicadores. Acho muito difícil. Nós tivemos participei de um webinar recente com a Senacom, onde nessa proposta, né, de reformulação do decreto do SAC, eles atribuem o decreto atribui à Senacom a formulação de indicadores para verificação, então, do atendimento. Né? E eu disse, olha, vocês estão realmente com um desafio que eu acho que é tão ou maior do que foi o desafio da pesquisa para chegar ao resultado que pudesse trazer esse aperfeiçoamento do normativo do SAC, que é a formulação desses indicadores. Nesse momento, foi dito por um dos painelistas, não, isso aí já está tudo sob controle, isso aí pode deixar que a gente já está com o material pronto, já, isso aí vai sair rápido. Eu acho um enorme desafio. Entendeu? Porque as variáveis são muitas e, na verdade, resulta num único número. Né? E que este único número determina, muitas vezes, impacta diretamente na imagem da empresa. E que depois você, para mudar aquele entendimento, fica difícil, não basta. Né? Então, eu acho que o indicador é preciso, mas ele tem que ser realmente muito cuidadoso. Bem, Silas, muito obrigada. O nosso relatório de ouvidoria está no nosso site, né, na cnseg.com, na nossa plataforma. Vamos, então, para uma rodada final, dando a palavra para cada um dos nossos palestrantes, painelistas. Eu vou deixar o Rafael, ao final, como regulador e autoridade, para ele, então, fazer a conclusão. Vamos começar com a Maristela, por favor. Bom, depois de... Rapidinho, que nós já estamos estourados em 5 minutos. Não, só bem rápido, assim, achei muito importante esse diálogo com todos esses atores, especialmente com o Rafael, da SUSEP, o órgão regulador, e eu acho que agora a SUSEP vai ter mais tempo para analisar as reclamações e promover ações positivas, né? Porque não vai ter mais que trabalhar e encaminhar para as ouvidorias as reclamações. E eu acho que nesse mundo novo, né, que a gente tem que pensar na redução dos conflitos, na redução da judicialização, a ouvidoria tem um papel fundamental. O Silas acabou de dizer que 97% das reclamações que chegam na ouvidoria são resolvidas ali, eu acho que é importantíssimo, e eu acho que sempre o foco, e eu acho que a Sani também trouxe essa ideia, o foco hoje tem que ser no consumidor, ele tem que estar no DNA das empresas, não mais a questão dos aspectos financeiros, lógico que tem que haver a sustentabilidade, mas a gente tem que ter o foco no consumidor e sempre ser tratado com dignidade da pessoa humana. Eram essas as minhas considerações, eu adorei participar desse debate nessa manhã. Muito obrigada.
Tá fechado, Solange, seu áudio. Estou tentando abrir. Por favor, Sânia. Bom, Solange, acho que já falei aqui, em resumo, vale voltar aqui apenas a 2 pontos, de forma muito rápida. Entendo que o regulatório, então, ele tem que cada vez mais evoluir para esse nível de inteligência e sofisticação no bom sentido, não no sentido da complexidade, mas ao contrário disso, no sentido da simplicidade, à medida em que faz sentido para nós e, com isso, busca do mercado segurador engajamento para sua implementação, né? E fazer daquilo que é a voz do cliente, né? Podemos falar de ouvidorias, podemos falar de reclamações, podemos falar do que quisermos, mas é a voz do cliente, fazer dessa voz do cliente verdadeira oportunidade de melhoria na jornada, na sua experiência, porque no final do dia, o cliente sendo, obviamente, tratado, como a Garuzzi falou, trazido ali pela regulação, de forma adequada, ou seja, não estamos exigindo muito, queremos apenas tratá-lo da forma mais adequada possível, né, e com todo o respeito que temos que ter ao consumidor, no final do dia todos ganham, e especialmente a organização, com o que a Maricela foi cuidadosa em dizer, mas é o cliente feliz que traz o resultado financeiro no final do dia. Então, não há o que se discutir aqui. Eu quero apenas agradecer mais uma vez a todos que participaram, que acompanharam. Muito obrigada aí pela oportunidade de nos ouvir, né? E parabenizar aqui ao grupo e a condução dos trabalhos pela CNSEG para esse Webtec, que foi muito bacana, muito prazeroso e muito convergente, né, Solange? Eu acho que a gente, sem combinar muito, vamos falar claramente aqui, sem combinar muito, nós conseguimos aqui trazer pontos bastante convergentes. Eu acho que à luz do que a Comissão de Relações de Consumo aí tanto trabalha para engajar as empresas. É isso. Obrigada, é isso mesmo. Obrigada, Sânia, isso mesmo. Garuzzi, por favor. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né? E, no final, aqui eu quero desejar que a gente, de fato, consiga ter a visão única do cliente, né? Toda empresa sempre consiga ter a visão única desse cliente, né? Trazendo o melhor sempre para a sociedade como um todo. Então, esse é meu desejo aqui, que a gente, de fato, cada vez mais possa expandir o nosso sentimento, a nossa atitude de acolhimento, né? E, através dessa forma, eu acho que a gente vai evitar muita judicialização e vai cooperar aí para um Brasil com mais diálogo, né? Com mais resolução, que é o que tanto a gente busca. Obrigada. Obrigada a você, Garuzzi. Silas. Um segundinho, Silas, que você já falou muito também, foi o último aí. Agradeço muito a oportunidade, mais uma vez. E, mais uma vez, vamos continuar trabalhando no sentido de entregar aos nossos clientes o que eles têm, os nossos consumidores, o que eles têm direito. Por isso, continuaremos incentivando as nossas ouvidorias. Ter ouvidoria por obrigação legal, para mim, não é transparência. Transparência é ter a ouvidoria espontaneamente e pôr o canal à disposição do cliente para ele trazer as suas manifestações. Não ouvir o cliente é não ouvir o nosso principal sócio, que é aquele que mensalmente deposita a confiança e o dinheiro dele nas nossas empresas. Tá? Então, fé que nós vamos conseguir cada vez mais melhorar as relações com os nossos consumidores. Muito obrigado. Obrigada a você, Silas. E super obrigado, um obrigado especial pela condução que você faz à frente da presidência da Comissão de Ouvidoria. Muito obrigada. Eu que agradeço e o apoio seu e do Márcio, que sempre foram grandes apoiadores nossos. Muito obrigado. O Márcio foi ouvidor, né, na Bradesco. Bem, por favor, agora o diretor Rafael. Rafael, você nunca ouviu tanto elogio num momento só, né? É bom porque aqui só foi elogio, não teve crítica. As críticas podem ser em outro momento, mas
Eu acho que foi sincero a manifestação de apoio e até de satisfação com esses 2 normativos. Por favor, Rafael. Obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu fico feliz de ter esse feedback também, né, depois de algum tempo desse processo, né, esse processo já vem acontecendo, é um feedback muito bom, e também é bom ouvir as críticas, né, tinha até brincado, né, críticas carinhosas. E agradeço, inclusive, aí a ponderação do Silas sobre o indicador. A gente sabe que existem, né, assim, fazer indicador, você não faz indicador para agradar, né, todo mundo, né? Sempre alguém vai achar ruim. E tem desafios metodológicos, eu concordo com a crítica que ele apontou, a gente precisa evoluir nas metodologias. Não à toa a gente está indo para o consumidor.gov, que tem elementos que podem melhorar os indicadores no futuro, no sentido, né, daquelas próprias notas que os consumidores apresentam, os indicadores de resolutibilidade, satisfação. Isso já vai enriquecer, né, toda a forma de trabalhar com as bases de dados de reclamações ou de manifestações, como o Silas sugeriu que a gente chama, né. Eu vou tentar fazer um breve apanhado geral aí dos comentários, e para fechar, né, não queria deixar a Maria Estela sem resposta, uma breve resposta sobre a questão da terminologia. Eu acho que o fator principal é uma decorrência dos textos em inglês e em português, como que a gente incorpora. Mas tem um fator técnico que é a definição do cliente vai um pouco além do consumidor, porque ali na 382 ela tem que alcançar, né, o tomador, o assistido, o consumidor dá mais uma noção de relação direta, né? O cara que tem a relação de consumo direta, e ali o cliente ele é mais amplo, aquele conceito acaba sendo mais amplo, né? Mas não vejo nenhuma incompatibilidade técnica ou que produza consequências efetivamente, né? E para fechar, eu gostei muito aí do que a Sânia e a Gisele falaram sobre a ideia geral da 382, da resolução 382, e no fundo desse movimento que está sendo feito, que realmente é uma mudança de um padrão de muita fiscalização e foco em penalidades, né? Todo mundo sabe que o processo sancionador é moroso, é lento, é pouco eficiente, né? Por mais que ele seja feito considerando todos os ritos, ele vai demorar até produzir efeitos. Ele sempre vai ser uma ferramenta fundamental à disposição dos órgãos reguladores, do supervisor, mas eu não acho, já vi várias instituições mudando o foco disso. Isso é uma ferramenta à disposição e vai ser utilizado nos casos necessários por condutas contumazes, que causem alto prejuízo, e que você precise de medidas de alto impacto, né, que causem uma severidade grande, né, mas a frequência tem que ser baixa, né. O foco agora é olhar para esses dados, ver ações, tomar ações, tomar medidas que vão induzir um comportamento melhor tanto dos consumidores quanto das empresas. Aí volta a importância dos indicadores, que naturalmente têm que ser construídos da melhor forma possível, mas trabalhar com dados, trabalhar confiar na disponibilização, na ampliação do conjunto de informações que as partes que atuam no mercado têm, te obriga a trabalhar com dados e construir indicadores. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue construir um ambiente mais flexível, mais leve, com menos obrigação. Concordo plenamente com a Sânia que obrigação é chato e desengaja mais do que engaja, é até questionável qual é o efeito líquido, e é importante ter esse engajamento e que voluntariamente as empresas e os consumidores convivam num ambiente de baixo de litígio e que seja benéfico, mutuamente benéfico. Afinal, a gente está falando disso aqui no final das contas, né? Então é isso, queria agradecer novamente, foi ótima discussão, ótimos feedbacks, e estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez, obrigado, Solange, pelo convite, e um abraço a todos. Bem, então, encerrando, mais uma vez agradeço, né, a participação, né, de todos que nos assistiram, agradeço a disponibilidade aqui dos nossos palestrantes e painelistas, agradeço a dedicação, né, com que cada profissional que vocês se dedicam às suas atividades, um agradecimento especial à SUSEP, um abraço para a Solange, superintendente, e super obrigada. E aguardem o nosso próximo webinar da CNSEG e o Webtec. Obrigada. Um bom dia a todos.
Bom dia, tchau, tchau. Felicidades a todos. Saúde, que Deus abençoe a todos. Tchau, um abraço.